Esse que pegou, viu que estava tudo certo, os remédios, e também passou a pomada para limpar toda a parte meio vermelha, machucada e tudo, né? Hematomas. Ele disse que se usar direitinho, até domingo deve ficar sem hematomas. Então foi muito bom o atendimento. Eu acho que quando que foi, Tom? Foi ontem de manhã. Ontem, tadinha. Mas aí deu tempo Pronto, de já você estamos. chegar? Então, eu nem sabia de nada. Hoje que eu ia ver, até Você chegou hoje? cheguei hoje de verdade. manhã. Eu tô achando que... Aí quando eu cheguei, eu abri a porta assim, eu vi menina naquele estado. Você viu? Ouvi o gelo, acho que era ontem, Mas né? pode ser mesmo hoje. Não, Mas dá, era mas na dá. hora. Mas dá ainda. Mas ainda dá. Ainda dá. Ainda dá porque o gelo olha, o Ele- Senhor Está está inchado. inchada? Ainda está inchada? Tá, Deve tá estar inchado. inchado. Tem O a gelo foto. reduz, Sabe que é bom? reduz sangramento, reduz inchaço, reduz Você dor. tá com a O foto gelo é aí? mágico. Além do gelo, Tá com a foto da mãe aí? Arnica, gelo e Arnica, se ela tivesse falado pra gente, olha, eu levei um tombo que ela podia até perguntar no WhatsApp o que eu devo usar. Eu na hora falava, Sim, a senhora sim. põe aquela bolsinha de gelo Certo. no nariz, fica lá deitadinha com aquela bolsa, só isso já ajudava muito. Agora, a luta Sim. começa a ser de ela perceber a importância dessa idade ser tratada como, vamos dizer assim, uma nova maneira de encarar, Como é que ela tá andando, assim, o olhinho? encarar a vida nessa idade. Claro. Então, quer dizer, existem limitações, né? Então, eu disse para minha mãe, Paulo fala sobre os corpos que a gente tem na vida. Né? Paulo diz assim, quando eu era menino, eu agia como menino, mas um dia eu deixei de ser menino e eu tive que começar a agir de uma outra maneira. Então, essa é uma orientação da palavra que é muito importante que a gente perceba as dignidades das nossas épocas, né? As dignidades dos nossos corpos que a gente vai tendo ao longo da vida, mais ou menos 10, 12 corpos. A gente tem o corpo de bebê, né? Pré-adolescente, todas aquelas fases. Os nossos corpos vão mudando. Né? Então, em determinado momento, vai perdendo. Então, você tem a perda da percepção periférica, né? A mobilidade. Tem uma passagem de a importância, desculpa, da nossa dependência uns dos outros. Claro. Isso Importância disso. é um fundamento. Isso é um fundamento, né? Irmãos. Deus criou a humanidade como uma unidade. Uma unidade, não duas unidades. Ele criou a humanidade, estou brincando aqui, o significado não é esse. Mas parece isso. Essa composição que a humanidade foi feita, ela foi feita, vamos dizer assim, a partir de alguém que é também uno em três pessoas, não é, irmãos? Então, essa ideia, essa realidade real de conjugação entre todos nós, isso vem do próprio autor da vida humana. É claro, então, deixar de perceber uma coisa dessa, essa conjugação humana, e também principalmente e absolutamente em relação a Deus, isso se torna uma via de maldição, né? De estática, uma antessala do inferno, que aí você começa a experimentar os prazeres da solidão, do ego, os prazeres infernais que o ego pode dar a uma pessoa e que pode ser trabalhado até pelo diabo isso, né? Então é uma coisa assim que a graça de Deus na criação expôs a comunhão, né? Expôs a sua própria comunhão ao criar o universo, né? Como o Pai, o Filho e o Espírito. E ao criar o ser humano, a própria esposa dele saiu dele. Quer dizer, não tem alegoria real, não é nem alegoria, é uma realidade real
mais impressionante, que a humanidade, os próprios filhos saem de nós. É verdade. Né? Então nós não podemos imaginar, é só uma força tão devastadora. E que tudo na realidade não veio dele. Tudo isso. E tudo na realidade tudo veio dele. Veio dele. Veio dele para ele. Então. Nós passando. Então. Os porfírios e tudo. Tudo aí. Essa devastação tão grande, né, dele. que o pecado, vamos dizer assim, sugerido pelo diabo, né? Então a gente começa a perceber uma mentalidade, vamos dizer assim, já por algum tempo, desde a sua expulsão lá da presença de Deus, quando Lúcifer foi expulso, né? A gente começa a perceber que ele trabalhou ideias infernais, né? Ideias de isolamento, porque ele experimentou a ausência de Deus. Por isso é um diabo, por isso é um Satanás. Autossuficiente. Essa autonomia, autossuficiência que trabalha Vem dele. vem do diabo. É por isso que se render à suficiência de Cristo É a graça. Exatamente. Tá ligado, Tá né? ligado, O tá senhor ligado. falou que tá Ah, tá. Tá bom. A Fabiana está com dificuldade. Tá com dificuldade. Então, Se irmãos. render à suficiência de Cristo é. Então, porque na pessoa de Cristo, nós somos integrados a essa realidade da koinonia. Entende? A koinonia. Então, a gente tem pensado pela misericórdia do Senhor, né? Também. A Fabiana e a família de Cosmópolis. Ah, que bênção, irmãos. A Lilian, o Emerson e a Fabiana e o Cléber. Amém. Então, que bênção que os Está falando irmãos. do lado do Edson e o Thiago. Quanto a isso que o senhor falou, pastor, de quando era menina, depois vai chegando em outras idades, vai tendo outra Sim, outras situações. outra necessidade, outras situações que envolvem, né? Cada um, lógico, no propósito de Cristo, né, de Deus, para isso, para essa caminhada dele. Mas tem uma passagem que fala aquela questão que eles achavam que Jesus estava falando sobre o modo que Pedro iria morrer, né? Ele fala, se convém que João fique até mais tempo, isso não importa, né? Mas ele fala que se vai chegar uma idade que aí ele não vai mais fazer o que ele de acordo com Eclesiastes também fala isso no final ali, né? depois ele vai ter que ser guiado pelos outros. Sim, aquela poesia de Eclesiastes sobre os pelos outros séculos. para onde ele não quer. Então, exato. É, Mas é o fim da vida. toda essa operação de compreensão da dignidade nossa como pessoas, né, irmãos? Essa compreensão da dignidade, ela é resgatada em Cristo. Né? A gente em Cristo. É isso que a gente se torna nele. A gente se torna em Cristo um corpo. Entende? É a um dignidade corpo. dele, né, pastor? Então, Alcançando É um corpo. Quer dizer, não existe na ideia de Deus a história que a reforma protestante lançou sobre os homens, a maldição da individualidade do cristão. Isso não existe no pensar de Deus. O pensar de Deus, como a gente comentou uma vez aqui, estudando a catolicidade da graça, né? Não como igreja católica, né? Mas essa visão do corpo único de Cristo. Nós somos parte, nós somos membros uns dos outros. Isso é só possível ser resgatado em Cristo, irmãos. Né? Mas o mal, vamos dizer assim, o mal, ele entrou na experiência da humanidade vamos dizer assim, pelo ferramental do diabo, Sedução. né? Sedução do diabo que ele trabalhou ali. Ele estava tentando, e aí que começa a coisa toda a ficar terrível, que ele começa a mudar a realidade real. Sim. Então ele passa a gerar uma ideia paralela, uma ideia que não é a realidade real, mas que parece ser viável, Sim. pode parecer ser viável para as pessoas, né? E então
como que é possível, eu fico pensando assim, né, sobre esses temas, eu tenho pensado muito assim, como é possível uma realidade paralela tomar o lugar da realidade real? Como é possível? Tem que ter um trabalho lento. Tem Você que fala no sentido da palavra de de Deus, receber a Cristo, da de realidade receber a de realidade de Deus, Cristo. das coisas que Deus mostrou para Adão, Uhum. das coisas que Deus mostrou ali para Eva, das coisas que Deus mostra dele mesmo, né, em nós, e na criação, e tudo que é do Senhor. Como que isso pôde ser substituído por uma outra realidade? Que devastação é essa? Que força é essa? Ela foi ocupando, para isso poder entrar na pessoa do ser humano, tem que ter um trabalho lento, tem que ter um trabalho de uma força, vamos dizer assim, de mal, um mal muito lentamente, trabalhando, operando ideias, né? Mas, desculpe, Sim, sim. mas não foi a queda? A queda Não foi foi a queda? assim, A queda fez exatamente, tudo isso. a queda fez isso e na operação da vida, depois da queda, com a palavra Sim. de Deus, a redenção já anunciada, a redenção, irmãos, ela é eterna. A redenção, ela caminha de uma eternidade a outra eternidade, passa pelo meio do tempo e se cumpre num momento, né? Mas ela é Na plenitude. mas ela é eterna. Então nós somos em Cristo desde a eternidade. Cristo é um Entende? redentor eterno. Então é um Mas não mistério. cabe na mente. Não cabe na mente. Cabe uma palavra que provoca a adoração. Exato. Entende? Provoca o ser a adoração. Um dos problemas do mal, uma das ações malignas, é que ele tenta transformar a revelação em informação. Sim. Entende? Aí a coisa fica terrível. Entende? Então, A revelação de Deus em informação. Então, isso o diabo faz hoje em dia. Ele consegue transformar a revelação que levaria o ser a um sentimento de Cristo. Sim. Né? Daí o que acontece, pastor? A informação, ela não forma. Não forma nada. Então, e quer a gente dizer, vive na época da informação. Da informação, a gente tem informação É. para todo quanto é lado. Então, quando acontece Aquela coisa, informação, né? quer dizer, então se a palavra de Deus, por exemplo, for apenas uma informação, ela não forma o meu caráter. Não. Aí que está a Aí diferença. que tá. A diferença entre Escritura e Palavra de Deus. Sim. Né? Você tem que ter esse cuidado. A Escritura é uma coisa e a Palavra de Deus é outra. Muita gente, a Palavra de Deus é Cristo. Ele é o Logos Tutel. Ele é a razão de Deus. Ele é o que se fez carne. Ele é a Palavra de Deus. E ele chegou para os judeus e disse assim para eles assim: vocês estão estudando as Escrituras a vida inteira, séculos e séculos e séculos e séculos. E agora as Escrituras que estão no coração de vocês, quando elas testificam de mim, eu estou na frente de vocês, vocês não sabem quem eu sou. E isso está acontecendo hoje com os crentes. Os crentes estão fazendo assim, eles estão seduzidos pela escrituristicação da coisa, pela informatização escriturística, alguma coisa assim qualquer, mas que transformou a revelação em informação. E também o pessoal está gostando disso, porque quando chifres do diabo em 17 séculos conseguiram fazer com que os crentes fossem se tornar insensíveis. Os crentes se tornaram insensíveis ao Espírito Santo. Eles não têm mais o senso de compaixão. Eles não têm mais o senso de culpa. Entende? Não tem mais o senso de autocrítica. Estávamos falando até com o vizinho que a gente teve com o Edson, que isso também muito decorre, pastor, de que aqueles que têm recebido o dom de ensino têm ensinado de uma forma distorcida. Sim, porque na verdade o ensino ele ocupa uma dimensão, vamos dizer, dentro da humanidade.
mas da graça de Deus, ele não tem sentido. Porque a graça de Deus, ela forma, como a gente estava falando, filhos, a imagem do Senhor, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus os mundos foram criados, né? Pela palavra de Deus nós tivemos a graça da fé, né? O que é isso? A palavra de Deus provocou em nós, impactou em nós, num milagre que só a razão de Deus, o Logos de Deus pode fazer, gerar num ser estático, embora histérico, né? A gente é estático e histérico ao mesmo tempo, psicopata e pneumopata, né? Então os homens são assim, a humanidade é psicopata, e não é... Tem a doença da psicose, não é isso. A psicose, coisas assim, é a pessoa doente. Mas a psicopatia é quando a pessoa recebe algo como realidade e que não é a realidade. E aceita aquilo ali. Ela vive algo que ela sabe que não é realidade, mas para ela tenta fazer com aquilo não. E os crentes são pneumopatas. Eles recebem uma informação a informação. Não. Acho que alguém está deixando aceso o banheiro. Pode pagar se quiser. E pastor, mas não é Mateus que fala que Deus cegou o entendimento? É isso. Só que não vejo. Não, mas... Quando fala de parábolas? É. Agora sim, eu vejo que se não é assim por Deus... É por Deus, tudo por Deus, evidente. Então, assim, aí fica... Aí que tá, não tem assim, como. Nós de É isso que a nós gente tá mesmos tentando dizer. não tem nada que fazer, né? Não, Você não tem que tem. fazer. E o pior é que o homem faz. O diabo fez o homem acreditar que faz. ele Isso pode é verdade. fazer. Isso é verdade. Tanto é que ele já logo no começo disse, você vai fazer isso, vai. E até hoje é assim. Serás e doador. Então, o que acontece é nessa desgraça aí, que o irmão está falando bem, que não dá para o ser humano fazer nada. Pois é. Ele é absolutamente morto, mas E naquilo que ele tenta fazer, que ele pode fazer nesse sentido que a gente está falando. ele é um psicopata. Ele é um psicopata porque ele Ou se prende, pneumopata. ele dá significado somente à informação. Ele gera o significado. Sim, sobre ele vai a informação. gerando, é verdade. E aí, Com base na Bíblia ainda. Ele não, com base na Bíblia. Ele não aguenta isso. Isso não é suficiente. É alguma coisa como uma overdose. Eu preciso de mais informação, mais informação. Mas eu acho que assim, toda essa confusão, né, essa dificuldade que existe, né, porque realmente é impossível, né, para nós fazer alguma coisa, o que é interessante é que tudo está no controle de Deus. Né? Ou seja, toda essa dificuldade, essa confusão que existe, esses irmãos falando em nome de Deus e não fala nada, né? Sim. É um negócio... Sim, mas são elementos da vida, né, que estão acontecendo dentro da história, que você vê, vamos dizer assim, dentro de todo o espaço, o tempo e a história, ele só tem sentido se estiver dentro da economia, da coinonia de Deus, né? Então, a desgraça do pecado faz esse histerismo coletivo acontecer. Realmente é isso. Agora, a turma, nessa condição, Deus não abortou a turma. A gente sabe é um sofrimento que para nós, a coisa é uma é luta essa. para nós. Né? Agora, cabe a nós, pela própria palavra, perceber essas estratégias, né, que, como Paulo fala, nós não desconhecemos as suas estratégias, suas artimanhas, né? Porque são operações do maligno que estão sendo feitas dia a dia e confundindo, infelizmente, cada vez mais o maior número de pessoas. Sim, Né? terrível, Porque, olha, irmãos, um psicopata ou um pneumopata, pela dimensão com que ele é formado, é uma coisa assim, mais ou menos igual ao Satanás, né? Não precisa muitos desses para enganar, por exemplo, uma multidão de crentes, uma multidão de uma nação. Daí pega, por exemplo, e fala que o culto é alguma coisa que vai acontecer num dia. Entende? Não é assim. E como era marcado, uma casa Então, determinada. essas coisas grudam na mente dos... Como que gruda isso?
as mentes vão desativadas da maioria das pessoas. Chegamos Ninguém faz uma pergunta. Não, né? ninguém faz nada. Mas que significado que é isso? O que isso tem? Peraí, mas Deus aqui agora, nós vamos. Sim. Não, onde eu tiver 2 ou 3, quer dizer, eu com meu irmão aqui, com a minha irmã. Se Só- orar, o Senhor está Sim, aqui, olha- 24 horas, o culto à vida. O Salmo 115, ele fala sobre pessoas que foram envolvidas numa espécie de coisas que eles acreditaram, Idolatria. né? Que aí é idolatria, assim, ó, é claro que é a idolatria. E é evidente que Deus até fala, cuidado, porque fora de mim tudo é idolatria. Né? Fora de Deus tudo é idolatria. Eu sou o Criador, o resto é Então criação. o resto tem uma função. Né? A função para ser santa precisa estar nas mãos de povo santo. Então aquilo vai ser santo em operação, santificada. Né? Então é onde que a palavra diz assim, nós somos remidores do tempo. Irmãos, remir o tempo é algo de ministração nossa. Quer dizer, muita gente diz assim, o tempo passa e o tempo voa e a poupança... Não é assim, o tempo passa e o tempo foi embora e acabou, ninguém faz voltar. Absurdamente errado. Porque o tempo foi dádiva de Deus para ser remido por nós. Remir é a mesma palavra usada na cruz, lá na ceia, quando Jesus usa a palavra assim, esse é o meu sangue, né, para a remissão de pecados. Essa palavra que Deus usou ali para significar que Cristo estava resgatando para Ele nós, né, e tirando de nós os pecados e comprando a nossa vida. Então, nós somos chamados a comprar tempo, adquirir tempo para Deus. Quer dizer, quando você age de uma forma santa, em que o sentimento de Cristo está em você, o sentimento de Cristo, né? Paulo tem de vós o mesmo sentimento de Cristo. Quer dizer, você não é pego por nenhuma artimanha do Satanás ou mesmo das ideologias transversais ou de qualquer nível que parece por aí, mas você percebe que você está chamado a uma formação de caráter, a uma formação de uma pessoa que é parte da triunidade de Deus, da coinonia de Deus, da economia, da administração, de tudo aquilo que você vai fazer parte de Deus agora. A economia de Deus é você fazer parte de Deus, sabe? Como gente, como ser. Para que sejamos um, como nós somos um. João 17, né? João 17. Então, nisso aí, a gente age dentro do tempo em um ministério, irmãos, nosso, todos nós, como corpo, não individualmente. É claro que eu sou uma pessoa, você também é outra, cada um é outro. Mas o mistério é que há uma unidade em Deus, em Cristo, unicamente nele. Não há em diversidade, como a gente já falou. Isso é o ditado do diabo, né? Unidade não. Mas então, nessa coinonia que a gente é chamado, entre outras ministrações, a remir o tempo. Quando nós remimos o tempo, há um procedimento de santificação em tudo aquilo que você põe a mão, um procedimento santo, e aí tem um grande lado misterioso, né, que a palavra de Deus chega ao ponto em Apocalipse de dizer assim, que quando nós partimos daqui, se você trabalhou como deveria, Sim. remindo o tempo, Sim. as suas obras vão te seguir. Quer dizer, você vai levar o conteúdo desse tempo junto contigo, porque pertencem à santificação daquilo que Deus chama santo. Na verdade, as obras que vêm do Senhor, nas Sim, quais a gente claro. anda, é dele mesmo. É dele mesmo, a expressão da sua vida em nós. mas é a expressão. Por isso que ela segue. Ela tem a capacidade, porque ela é eterna no Senhor. Então, por isso cada um copo d'água, entende? Exato. Aí Jesus chega aos extremos, né, para tentar elevar a nossa mente fora desse ambiente Meritocrata. Meritocrata. Não é assim. É algo que está dentro da economia do Senhor.
Então, não há impossibilidade para Deus. E como não, em Cristo não há impossíveis para nós, para agir em nome do Senhor. Né? E que tudo é relevante para o Senhor quando é feito em nome do Senhor. Né? Essas coisas precisavam ser compreendidas pelo povo do Senhor. Essa realidade de passar pelo espaço, tempo e a história, cheios de Deus, né? Da palavra do Senhor, enquanto o povo nômade, ele aguardou o cumprimento em Cristo e esperava e vivia como o povo que anunciava essa grandeza de Deus, sem saber muitas coisas, porque eles não sabiam sobre nós, por exemplo. Né? Hebreus diz que nós não éramos conhecidos. Efésios diz que é um mistério que esteve encriptado em Deus, oculto, mistério, oculto. Oculto é encriptografia de Deus. Vai quebrar essa encriptografia? É impossível, entendeu? Nós estávamos, esse conteúdo que nós formamos hoje como povo de Deus, corpo, que anda sobre a terra como um só e que não tem divisão, nenhuma é admitida em Deus, nenhuma, não existe diversidade. Não existe, simplesmente não existe. Nós somos chamados como profetas de Deus no nosso tempo, irmãos, para afirmar aos próprios crentes que eles têm que abandonar qualquer tipo de diversidade, qualquer tipo de ideia de diversidade. Não significa um bando de robô, nem um bando de Não, ao idiota, contrário, não. de vivos. Sim, Vivos. de pessoas que têm individualidades, que têm dons, que receberam Sim. dons São especiais, pessoas. que estão ligados ao cabeça. Claro. Né? Quem mais pode libertar uma pessoa? A não ser quando a gente morra em Cristo. Então a gente é liberto de fato. Para conhecer essa sublimidade dessa liberdade, é só morrendo e sendo escravo de Cristo. Pastor, esses ambientes, quando foram criados pelos homens, Sim. eles são ambientes estéreis. São estéreis, mas exato, Eles não geram nada. nada, mas O homem morto, então, feito pelo homem, são ambientes estéreis. estéreis. E na mentalidade, vamos dizer assim, desligada, irmãos, na mentalidade desativada, vamos chamar assim também, serve. Entende? Serve. Acaba servindo ao máximo. A pessoa assim, ele acha que é aquilo. Então, uma das coisas que o psicopata consegue fazer, ou o pneumopata consegue fazer, é ele não, o líder psicopata, o líder pneumopata, ele trabalha os sentimentos de forma de informação. Ele não tem os sentimentos. Ele sabe tudo dos sentimentos. Ele sabe o que é amar, ele sabe o que, todas essas coisas ele sabe. Mas ele sabe, mas ele não tem isso nele. Ele usa isso como um sistema de informação para usar a seu interesse. Esse aí você está falando é um cristão? Isso é o cristão e também o não cristão. Porque essas patias, elas trabalham no mundo e trabalham no meio cristão. O ser humano é o mesmo, em termos de humanidade. A nossa humanidade é comum. Posso falar a tradução dessa palavra? Sim. A palavra grega, pneumo, significa espírito. Pata significa doença. Logo, pneumopata é doente espiritual. É um doente espiritual, exato. Ele está numa situação de vamos dizer, incompreensão da verdade. O doente espiritual é como Paulo fala. Eu tentei falar com vocês como adultos, mas eu não consegui. Algo aconteceu na mente de vocês, no coração de vocês, que vocês não cresceram como deveriam crescer. Quer dizer, algo afetou. Por que afetou aquela mentalidade? Porque eles eram crianças em Cristo. Quer dizer, o que é isso? Eles não tinham tido um crescimento, um amadurecimento na dimensão de Cristo, não da informação. Não entenderam a suficiência. A suficiência de Cristo. Né? Acabam fazendo partidarismo, coisas desse sou de tipo. Paulo, sou de Apolo, não perceberam a grandeza e a simplicidade e a pureza. Todas as vezes que você tenta lidar com um pneumopata ou um psicopata para tentar demover ele daquela posição, ele vai achar que é uma ofensa para ele. Nossa, vai, que sério isso? É sério. Vai achar que é uma agressão.
Então você não pode fazer nada. Assim, Você não, continua pode, fazendo. a gente pode. Mas Você vai ser uma agressão. Você, O Senhor vai ser uma agressão. a gente sabe, só que esse Ou retorno ele, vai ou ser ele, ou assim. ele não, ou ele se converte. Ou se ele converte, vai saber. Pela graça, né? Agora, é como aquele povo que fala assim que a pureza e simplicidade de Cristo eram ofensa e Paulo fala que ele era ofensa, duas coisas, né? Bom, Vou dar um exemplo. Ontem, A cruz, loucura da cruz. loucura né? da cruz, É ofensa e escândalo. Escândalo, né? é. ofensa, Tropeço. escândalo. ou é um grande anúncio Não, sempre é um grande anúncio. para Sempre. essa pessoa. Por exemplo, ontem estava com um casal e falando dessas coisas, em um aconselhamento, não tem como não falar do Senhor o tempo todo. Sim. E falando do Senhor, falar Você tá o que é uma falando- vida com o Senhor. Você está fazendo aconselhamento, quem que é o conselheiro? Senhor. Então a vida com o Senhor, a princípio, não foi a primeira vez que a gente está junto, mas está sendo um processo de Deus na vida deles. Em que no próximo dia ir embora, eles chegaram à seguinte conclusão: Edson, mas então tem que fazer tudo de novo. Na Aí ele falou verdade, assim, tem que ser brincando, feito de faz o novo, não é seguinte, fazer. monta uma igreja tua e a gente vai para lá. Tá. Nós vamos conversar. tá bom assim, mas Outra igreja, dá para compreender. Nossa. Mas percebeu que há um vazio onde eles se encontram e há um conteúdo do que a gente está falando, que é Cristo. Esse conteúdo alcançou o coração de fato deles e encheu o coração deles de vida. Né? Mas eles perceberam que a vida cristã, que parece ser cristã, não é a que levam até esse momento. Mas contemplaram pela graça de Deus quem é o Senhor ali. Eles viram o Senhor e viram que isso não tem nada a ver com o que está sendo feito até hoje no contexto de suas vidas. Então, é verdade. A humanidade, irmãos, foi feita por Deus, né? Foi gerada, criada naquele amor de Deus, naquele cuidado que Deus tem, para que ela pudesse experimentar as grandezas do Senhor, né? Experimentar essas dimensões de realidade real, né? Que envolve você viver dentro do que você está tocando o tempo, o espaço e a história. Então é algo santo, tocar o tempo, o espaço e a história. A gente precisa tocar, né? É como diz lá em João 3,16, que a gente comentou outro dia: Deus amou o mundo, né? De tal maneira. Então o mundo é para ser amado por nós, do jeito de Deus. Né? Nós temos que entender uma missão de humanidade. Uma missão de humanidade em Cristo. Então uma hora você está levado para o mundo, outra hora você está sendo levado para o céu, e ao mesmo tempo você está vivendo essas duas realidades, mas é uma realidade só. Como Cristo fez-se carne, a humanidade se fez por Deus. Claro, ela está passando uma situação de devastação, e a operação do diabo é descrita em Apocalipse por Jesus de uma forma muito ampla, como ele trabalha dentro do mundo usando gerentes, né, usando os seus chifres da besta, aquilo que a gente já falou algumas vezes até. Então essa operação se tornou assim um pandemônio, vamos dizer assim, né? É um pandemônio, é uma pandemia de psicopatias e pneumopatias. Está no mundo inteiro esse negócio, a nível de raciocínio humano, que ele está sendo, vamos dizer assim, afetado. Então alguém anda mudando a realidade real continuamente, dentro do tempo, do espaço da história, continuamente. Então o tempo inteiro. Então, fazendo um esforço para tornar a mentalidade das pessoas num estado de insensibilidade, né? Mas isso, Paulo fala em Timóteo, que ia chegar um momento que pessoas iam estar cauterizadas na sua mente. Então é uma insensibilidade, está sendo levado a humanidade a de onde vem isso? De doutrinas de demônios. Agora, as doutrinas de demônios, elas são também pandêmicas, elas assumem vamos dizer assim, um catálogo de imitação de Deus. Porque, poxa, Deus, como a gente já falou várias vezes, ele não criou o universo fatiado.
em conhecimentos fatiados. Ele gerou o universo, quer dizer, ele fez o universo. As versidades todas que a gente calcula e começa a catalogar, isso não existe. Né? O que existe é uma obra feita de uma forma que glorifique ao Senhor e que nós precisamos saber, vamos dizer assim, nós precisamos querer perguntar, como Maria, a gente pensou outro dia juntos, né? Maria perguntou, como isso se fará, Senhor? Quis conhecer. Né? Enquanto Zacarias, ele quis entender, como saberei? Então a diferença entre Zacarias, que levou uma do Gabriel, do anjo, e mandou ficar mudo até se cumprir os dias daquilo que tinha que se cumprir, porque ele quis entender o que Deus ia fazer. Isso não é possível, como o irmão falou, é só por Deus. Mas Maria com 14 anos, e Zacarias foi lá com 80, aquela menina de 14, ela disse assim, tá bom, está aqui a serva do Senhor, estou aqui. Aconteça conforme a sua vontade. Faça conforme a tua vontade. E daqui a pouco ela já compõe um dos maiores hinos que a humanidade jamais viu. A Maria com 14 anos. E ela começa a cantar, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Uma menina de 14 anos. Que é isso? Que mentalidade é essa? Que escola ela frequentou? Né? Ela não frequentou escola nenhuma, ela amava o Senhor de todo o coração. Ela queria fazer da vida dela, e aqueles momentos difíceis de Isabel com 80 anos, grávida, Maria com 14, grávida, e as duas, quando se encontram, elas começam a falar a grandeza do Senhor. Né? Há uma educação celestial na vida dela. Há uma educação celestial. Nós precisamos ser um povo de educação celestial, né? que fala, que transborda em salmos e hinos e cânticos espirituais, porque ama o Senhor. Teologia, irmãos, é informação. Entende? As escrituras é informação, não adianta nada. Entende? O que adianta é a palavra de Deus operando em nós. A palavra de Deus nunca vai contradizer as Escrituras, mas as Escrituras podem contradizer a palavra de Deus. Porque o diabo fez isso muitas vezes. Não é assim que diz as Escrituras? Quer dizer, naqueles usos malignos. É verdade. Quantos hoje, usando as Escrituras, contradizem? Usam uma coisinha assim, né? Um versículo pequeno, um versículo e para acabou. determinada coisa. É o que nós temos, irmão. Não, se tirar quando eu gostei batistas, presbiterianos, metodistas, crentes. Quando domingo o senhor estava explicando sobre Emaús. Emaús. Né? Que coisa preciosa. Né? Quanto tempo? Não tem tempo. Né? Nós estamos diante do Eterno, que nos chama a perceber a dimensão eterna de passar dentro do tempo, do espaço e da história. E não ficarmos... o diabo ele vem sorrateiramente e através de algum psicopata ou pneumopata. É que os psicopatas geralmente agem na política. Viu, irmãos? Eles mais ou menos... Não, mas acontece que a política tem um braço na religião. Não, tem. Mas eu estou tentando só dar uma sistematizada na coisa. O psicopata age mais na política e outras áreas, assim, mas é a mesma coisa. O pneumopata age nas religiões. Um é Apocalipse 12 e o outro é Apocalipse 13. Hoje tem nego passeando nas duas, né, Brasil? Nas duas. Tem político que fala que é da bancada evangélica, que tá tudo louco. Nossa. Olha os frutos que eles estão produzindo lá. João 3,16, né? Olha que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim. Né? Aí tem João 17, 9. Sim. Que diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Sim, certo. Né? Mas eles estão no mundo. Não peço que os tires do mundo. Mas assim, se você colocar um na frente do outro, fica esse é um perigo, né? Esse é um perigo. Você tem que tomar cuidado, todos nós temos que tomar cuidado para entender
que as escrituras do Senhor, ou a palavra do Senhor, não tem contradição. Então, se você tenta fazer uma contradição, ela não existe. Não, ela se Entende? autoconfirma. Ela não existe. Então, o que tem que acontecer é um entendimento do modo de Deus, né? Claro, o amor de Deus. A própria situação que Marinho falou é uma contradição humana. Sim. Mas ela não procurou entender isso. E assim, no caso de você... o mundo jaz no maligno. Bom, por que Deus amou o mundo, então? Né? Se o mundo já... Mas não tem nada a ver mesmo. É um sistema antideus que jaz no maligno. Sim, todo... Uma ordem. Agora, Sim, nunca o mundo foi passado, as escrituras, para o diabo. O diabo, como a gente tem falado algumas vezes juntos, toda a malignidade que a gente vê por aí, de forma exacerbada, aos nossos olhos, parece muita coisa. Aos olhos humanos é de fato muita coisa e não tem solução. O ser humano já sabe que politicamente não tem solução, religiosamente, não tem solução nunca. Não vai ter. Mas o ser humano não percebe, não é questão de buscar solução, é buscar o falar de Deus no meio de tudo isso. Né? E onde o pecado, vamos dizer, abundou, superabundou a graça. Então, puxa vida, a graça de Cristo e em Cristo é maior do que toda a iniquidade junta no mundo. E aquela hora da cruz mostrou muito claramente isso, né? Quando houve aquele impacto em cima de toda a malignidade, que as trevas sangraram naquelas trevas. Que o pecado sangrou nas trevas. A morte da morte. A morte da morte. Quer dizer, o mundo diz assim, ele não vê a graça de Deus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Porque as obras deles eram más, estavam dentro desse processo todo aí. Toda essa malignidade, todo esse pecado sangrou na hora da cruz. Né? Foi quebrado. Aquilo ali foi vencido por Cristo. Né? Então, mas em Cristo está vencido. Enquanto esse templo está sendo mantido debaixo da imensa glória e da graça do Senhor, ainda está tudo isso sendo mantido por uma imensa glória do Senhor. Né? Gerar. Isso é minúsculo. Na verdade, irmão, só um pouquinho. O pecado, irmãos, do ponto de vista da cruz, ele acabou em Cristo. Sabe? Ele acabou em Cristo. Ele está debaixo dos pés. Ele acabou. Quem pode ver isso, por enquanto, só aqueles que têm Cristo. Né? Então, aí a gente, na verdade, vê isso e proclama mesmo. Né? A vitória... Acabou, o senhor falando em termos de acabou. escravidão que a gente tinha. Irmãos, acabou. Na dimensão da glória de Deus e da pessoa de Cristo e do que Ele fez naquela cruz, não existe mais. Está derrotado, está vencido, está acabado. E nós nele temos esse poder. Tem esse poder. Temos esse poder. E é a santificação, é a nossa santificação. A gente tem que estar olhando para isso. Olhando, e aí a percepção de que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Né? Então, por exemplo, Efésios, o livro de Efésios, ele tem, vamos dizer, alguns subtítulos interessantes até. Né? E pastor, assim, quando ele fala assim, amou o mundo de tal maneira, esse amor aí, ele inclui o amor comum, né, a graça comum, ou esse amor aí aquele de conheceu, né, de que teve amor na eternidade passada, né? Como é que o senhor entende? Eu entendo que está isso explicado em Cristo também, né? Porque aí no próprio texto diz que ele enviou Cristo. Sim. Então todo esse amor, ele está dimensionado, aí que também vai chegar uma hora que vai escapar do nosso entendimento, mas está dimensionado em Cristo. Quer dizer, a forma como Cristo cuida de todas as coisas, espera que a gente cuide disso até a vinda dele. Por isso o corpo de Cristo bom. Aí você tem Jesus dizendo assim, olha, na economia do Senhor, na coinonia, né, do Senhor, que a gente participa agora em Cristo, há algo que vocês vão fazer. Quer dizer, vocês vão viver isso. Sim. Né? Quer dizer, como assim? Na prática, vocês vão ser eu, vivendo aí.
até a minha própria vinda. Quer dizer, não tem divisão para Cristo. Então o que ele fez? Ele falou assim, só que para isso ser possível, vocês vão ter que ser envolvidos no Espírito Santo, que é a pessoa vicária, a pessoa que vai ficar no lugar de Cristo, mas ele não vai fazer isso só, vocês vão junto com ele. É o propósito, então. É o eterno propósito. O eterno propósito. Né? Que aí a gente está nele. Isso. Então, esse amor está sendo manifesto. Ele continua sendo manifesto. Esse amor de Deus nessa caminhada que vai até o dia em que esse céu se abrir. E aí, então, a relevância é imensa. Né? A relevância é imensa, irmãos. Por isso que, assim, quando a gente fala assim, puxa vida, Senhor, minha vida está aqui. Sim, a tua vida está aí, meu filho, meu servo. Você está dentro de mim agora, você está no meu espírito, está envolvido. Ninguém Amém. pode separar mais. Aleluia. A comunhão, a coinonia é escapa mais. imensa. O amor uterino, vamos dizer assim, porque a misericórdia é útero. Aí a gente já falou isso. Mas essa coisa da misericórdia. Um cuidado de Deus, de uma dimensão tal, né, que quem vai poder levar vocês, e vocês vão perceber essas dimensões a partir, vamos dizer, do milagre, da continuidade, né? Aí entra aquela palavra indo, né? E o indo de Cristo, que não é uma coisa geográfica, é um estado de estar em Cristo, em Cristo, no Espírito, ser achado nele. Então aí o Espírito tem aquelas palavras do Senhor sobre o Espírito, né? Que diz, ele vai falar de mim, ele vai ensinar vocês sobre mim, Guiar toda a verdade. Ele vai guiar a toda a verdade. Então, essa continuidade na direção do Espírito, e que não é na direção de um... Se for na minha direção, eu vou acabar sendo um pneumopata. Entende, irmão? Um pastor que se arvora como alguém que dirige o povo de Deus é um pneumopata. Entende? Não é possível. Ele não pode dirigir o povo de Deus nunca. Nem ele, né? Nem ele. Ele não pode dirigir ele. Sim. Nós temos que ser conduzidos e dirigidos pelo Espírito. Não anulando os dons. Claro, ao contrário, quando estamos no Espírito, cada dom é manifesto e glorifica o Senhor. Quando o Senhor Jesus diz ali para os fariseus que eles buscam glória uns dos outros, né? Porque havia esse senso, essa pneumopatia latente ali. Sim, vai multiplicando. Sim, e eles queriam então liderança, eles queriam poder, eles queriam governo. Quem és tu? Quem és tu? Exato, por exemplo, João Batista, né? Em nome de quem? Quem é você, o Messias? O que você está fazendo aqui? Coisas desse tipo. Então toda essa pneumopatia, quando ele diz, olha, vocês não podem é o Espírito. Receber glórias uns dos outros e não busca a glória do Pai. É verdade. Lembra Pedro, né, na hora lá da saída da porta do templo? Sim. Aconteceram manifestações do Espírito ali, e o pessoal já queria adorar o Pedro. Exato. Só absurdo. É por isso que o Espírito me glorificará. A Cristo. Então a nossa vida tem que... Falará do que é meu. Nossa vida, sim, é uma ministração no Espírito, em que somos um corpo e que glorifica Cristo, né? É claro, isso não dá ibope para ninguém, não dá glória para ninguém, mas ao mesmo tempo que não dá glória para ninguém, glorifica o próprio corpo de Cristo, que no dia do Senhor, diz a palavra do Senhor, que receberá a sua honra e a sua glória, e já que é a noiva do Senhor. Mas a noiva que é fiel ao Senhor. E daí nós responderemos assim, Senhor, quando é que receberemos glória? Exatamente. Eu não estou nem sabendo. O Senhor te conduz nesse indo. Quando você deu um copo de água quando você estava com o teu irmão? Então. Não. Segundo Coríntios 5, está nossa palavra. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Minha passagem mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De de modo que, de agora em diante, a Sim. ninguém mais considerando do ponto de vista
humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Tudo isso por meio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então, e é a grandeza de Cristo que se manifesta, né, irmãos, em tudo. Né? Entende? Então, é o Senhor se manifestando, né, tempo, dentro do tempo, dentro do espaço da história e dentro da eternidade. Porque você tem em Efésios, ali também falando sobre o chamado, né? O nosso chamado aqui, entende? Então, quando ele fala assim, Efésios 3, né? Efésios 3, que nós somos chamados para estar dentro 3, 9 e 10 e 11 do eterno propósito e tal, né? E 12, mas ele fala assim, bom, há as insondáveis riquezas de Cristo, insondáveis lá no outro anterior, né? São insondáveis as riquezas de Cristo. No entanto, ele derrama sobre nós essas mesmas riquezas na pessoa do Espírito Santo, que vai conduzindo a gente, né, num ato também que aqui, então, aqui em Efésios, só um pouquinho, aqui em Efésios no capítulo 1, ele fala assim, ó, a gente tem as bênçãos de Deus, né, em Cristo. Né? Aqui nesse capítulo 1, as bênçãos de Deus em Cristo. Quer dizer, significa, tudo está discorrendo aqui, de fato isso. E se o mundo, a mentalidade paralela que leva pessoas a perceberem que Cristo pode ser um anexo religioso só, né? E que você tem que, quando a nossa mentalidade cristã ela admite qualquer uma outra reflexão que não seja Cristo, é idolatria. Participativo. Então, não é isso. Coadjuvante. Então, o pessoal hoje, os grandes teólogos, eles tentam pegar os textos e raciocinar em cima dos textos o modelo do século XXI e do século XX. Eu canso de ter teólogos lá, agora eu já cansei mesmo, nem compro mais. Né? Eu já tenho o suficiente lá para saber que eles são experts em pegar os modelos bíblicos e impor em cima do modelo bíblico o modelo congregacional, o modelo, qualquer modelo que tem aí, né? Colocando, agora você tem um pastor, agora você tem um presbitério, agora você tem não sei quem, e modelos aplicados em cima da Escritura, né? O que é um anacronismo católico, que a gente já falou isso, a mesma armadilha que o catolicismo caiu. Não pode ser feita uma coisa dessa. Então, é em Cristo que o Senhor nos chama. Deus está chamando o seu povo para continuamente pensar em Cristo, pensar nas coisas que são do alto, pensar no Senhor. Pensar no Senhor vai produzir um campo para o Espírito Santo trabalhar e Ele lembrar a nós as coisas do Senhor, ou o Senhor em nós. Ele vai lembrar isso. Ele vai nos fazer povo seu, né? Ovelhas do seu pasto, um povo, uma família que vai se conduzir nos dimensões do espaço, tempo e a história e na eternidade aquilo que Deus quer que a gente faça.
né? Só que para isso, a nossa educação, ela tem que nos mover nessa direção de uma crucificação do eu e da nossa vontade, né? E da nossa capacidade, que foi, vamos dizer assim, nós estamos vivendo um século, se há um século em que a capacidade de estudar foi chegada ao extremo, é esse nosso, né? A gente tem ferramenta para pesquisar tudo, entende, irmão? Entende? Tudo é uma ferramenta. E aquele tempo que eles passaram sentados com Jesus em Emaús, e aquele tempo que eles sentaram na relva, e aquele tempo que eles ficaram lá com Jesus, sem estudar nada, mas com Jesus. Entende, irmão? Qual é o tempo que está acontecendo dentro da nossa vida? Isso é remir o tempo. Ah, vocês não estão fazendo nada. Então, nos dias de hoje vai estar assim. Entendeu? Quer dizer, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro para um povo de Deus que andou por um deserto séculos e séculos? Né? O povo de Deus é o povo do deserto. Moisés precisou de 40 anos para quebrantar aquele orgulho dele, aquele ego dele. Um ego de uma pessoa que aprendeu engenharia do Egito. Ele conhecia toda a estrutura do Egito, ele conhecia todo tipo de advocacia egípcia. Faraônico, né? Era um homem faraônico, um homem que estava preparado para tudo. Ele conhecia a teologia egípcia, conhecia a teologia hebraica, ele conhecia os hebreus, conhecia tudo, irmão. A gente vê esses filmes aí, entende? Né, que é tudo meio aberração, mas sim. De fato ele era elite, ele era elite. Porque muitos desses filmes eles pegam em José. Eles vão atrás do José, porque o José conta detalhes da vida de Moisés que não estão na Bíblia. Não é que eram errados, é que eles sabiam. Eram históricos. Interessante. E qual das capacidades que ele tinha, ele usou para... Ele precisou chegar. Não, vou mandar falar para você. Irmãos, o deserto acabou com esse acabou com ela. Totalmente. Assim, eu preciso pensar, Senhor, né, nós somos um povo, irmão, um povo que anda num deserto. Não tem nada nesse mundo para nós. Nada. E quando a gente compreende isso, que não tem nada, aí Deus nos manda para o mundo. É exato o que eu ia falar. Em termos de sedução, não, mas em termos de missão, trabalho, de bênção. Aí vai. Aí quando Moisés não tinha mais nada do Egito nele, aí ele foi mandado para o Egito. Agora é bênção. Entende, irmão? Aí tu estás preparado para encarar de novo aquele Egito. Só esse povo que é chamado por Deus consegue remir, comprar tempo, aquilo espaço, que deve ser comprado do jeito certo para Deus. Deus. À sua volta, para que o Senhor se manifeste através do seu Agora do Senhor. E assim, irmãos, Deus quer um povo puro e simples, que ame a Cristo, que passe tempo com Jesus. Sabe? Né? A gente precisa passar o tempo com Cristo, amá-lo de coração, e chegar perto do Senhor assim, pôr a cabeça no ombro dele assim, como fazia lá o pessoal. É maravilhoso, maravilhoso. Essas coisas que precisamos perceber, que é isso que o Senhor quer na nossa continuidade. Então, Efésios, no início, mostra que Deus em Cristo ele fez essa redenção. Né? Depois, lá no capítulo 2, vai mostrar um pouco da obra de Cristo quanto ao pecado e quanto à salvação. Né? E então, há um sussurro também na cabeça das pessoas por uma espécie de meritocracia cristã, de autojustificação em diversos moldes. Né? A gente vê por aí pessoas acreditando que seu corpo doutrinal é suficiente, ou a sua presença dentro de um corpo eclesiástico é o suficiente. Então, assim, aos poucos, a mente das pessoas, distanciando-se da palavra do Senhor, as Escrituras precisam se tornar a palavra de Deus na vida das pessoas. E isso não está acontecendo. Então eles vão fazendo o diabo, e talvez os chifres do diabo, os pneumopatas chamados, eles não têm mais escrúpulos com as ovelhas.
Eles não têm, irmãos, eles não amam, eles falam que amam porque eles entendem que esse sentimento está descrito na Escritura. Mas como que você pode amar as ovelhas de Deus se você mantém as ovelhas em currais que não são de Deus? Não tem condições, irmãos. O homem de Deus, ele vai tirar as ovelhas de currais que não é do curral do Senhor. Ainda que ele exorte ao amor, está todo mundo lá no mesmo curral. Está todo mundo lá. Então, isso daí é uma pneumopatia. Que ele usa o sentimento, das pessoas, porque isso é conhecido do diabo e dos pneumopatas ou dos psicopatas. Ele conhece que as pessoas têm sentimentos, então eles usam. Você não vê, por exemplo, um exemplo tosco, rústico desse povo do Bardomiro, por exemplo, né? A turma é um exemplo tosco, mais baixo possível. As pessoas vão lá naqueles lugares chorando, acreditando, entregando tudo, e o cara está lá em cima do palco, ele é um artista pneumopata, entende? Você não vê, por exemplo, o pessoal dizendo assim, agora, hoje nas ruas, tacando fogo em pneus e fazendo parar trânsito pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque nós amamos a Dilma, porque nós amamos o Lula. Irmãos, eles são psicopatas que fizeram esse povo pobre de mentalidade desativada. Eles estão vendo que os caras acabaram com o Brasil, roubaram até onde não pôde mais roubar, estão saindo numa vergonha que não tem paralelo no mundo. Atos vergonhosos, irmãos, absurdos. O cara fala uma coisa um dia, está no lado do impeachment, na madrugada fica com tanta vergonha que ele anula ele mesmo. Ele sumiu. Entende, meu? Ele sumiu, ele está morto. Esse cara já está no lado, faz do lado. Já tem um filho, não sei onde, ele já tem não sei quantos processos. Então, esses exemplos chulos, exemplos chulos, só para tentar chamar a atenção da psicopatia. A psicopatia não. Aquele também, depois anulou a anulação. Anulação. É o Maranhão. Maranhão. É Valdir Maranhão. Cunha do Cunha. Então, irmãos, isso aí, sem entrar muito nas coisas, o que eu quero só chamar a atenção é que há um psicopata agindo e que ele alcança as mentalidades desativadas das pessoas. E as pessoas estão brigando na rua. Assim, por quê? Se o cara é um criminoso, se todo esse sistema é criminoso, por que você está defendendo isso? Não, porque a gente ama a Dilma, a gente ama o Lula. Mas peraí, você não tem um senso. Não tem um senso. As pessoas alcançadas pelo psicopata perdem o senso, o bom senso. Eles perdem. Um pneumopata é a mesma coisa, irmão. Se você chegar num lugar desse e perguntar por que vocês estão indo nessa igreja desse jeito, não, é porque a gente ama o cara, pega o suor dele, leva para casa, entende? Mas tem coisas loucas. E tem gente, agora, indo um pouco mais para fora disso, quando você vê lugares mais, vamos dizer assim, inteligentes sendo alcançados já por psicopatas, né? Como Estados Unidos, por exemplo, ou como, aí já começa o pessoal a ficar meio assim, porque nós estamos sendo... Tem um cara chamado Trump, ele tem umas ideias malucas. Irmão, é um psicopata, irmão. Ele fala sobre as mulheres. Entendeu? É um psicopata. E tem uma multidão de crentes amando o cara. Só porque ele... Então, assim, por que chegamos a esse ponto no mundo? Né? Tem que ter uma visão, quando a gente olhar para Jerusalém, levantar os olhos e ver... Né? Quando Deus disse lá para o povo que estava clamando em Ezequiel, aquela coisa toda, né? Os ossos e tal. Então você tem essas pessoas assim, que já não pensam mais. Mas é claro, eles foram articulados por um número reduzidíssimo de psicopatas ou pneumopatas. Né? E isso acontece. Aqui na Escritura você vê várias vezes Paulo chamando a atenção de pessoas. As cartas surgiram por causa disso. Eles estavam enganando os irmãos. Né? E isso não podia acontecer. Então você tem, ao longo, por exemplo... Como acontece hoje. Como acontece hoje. Né? E as cartas estão aí. No primeiro século, você tem as comunidades de Mateus, por exemplo, as comunidades chamadas de João, as comunidades de Paulo. E isso é falado a partir da teologia do século XXI, irmãos, porque nunca houve uma coisa dessa.
Nunca. Irmãos, se você chegasse, se nós pudéssemos ir lá nos dias do testemunho dos apóstolos e dos primeiros irmãos, não existe essa ideia, irmão, que eles tentam colocar na cabeça dos alunos ou dos pastores novos que tem aí. A comunidade lucana, a comunidade paulina, a comunidade joanina, a comunidade de Mateus. Tem que vomitar nesses caras, irmão. Não existe uma coisa dessa. Todos eles sabiam que só havia um só Senhor. Não pude falar como espirituais. Não dá. Exato. Está assim. Entende? Então, o chamado aqui, né, a salvação é em Cristo. Nós estamos em Cristo. Efésios está dizendo, é em Cristo, né? Então não tem mais separação nenhuma, não tem diversidade, não tem. Aqui no capítulo 2 deixa isso muito claro. Né? Se antes havia uma barreira, se antes havia isso, aquilo, não existe mais. Então nós estamos sendo chamados numa época, vamos dizer assim, no último dia da história. Nós estamos dentro do último dia, sendo chamados a pregar, como Eliseu. Aquela vez que a gente falou sobre Eliseu, irmãos, ele foi lá, aquela coisa do Baal e tal, aí não deu certo o Baal mesmo. Aí ele falou assim, Deus falou para ele, agora faça um altar. Aí Eliseu tinha a responsabilidade de fazer o altar. E ele foi fazer o altar. Diz o texto que ele pegou 12 pedras. Irmãos, esse altar que Eliseu fez foi numa situação muito terrível para Israel. Porque Israel tinha 10 tribos no norte divididas, não queria nem saber de Deus, não queria saber de unidade, não queria saber de nada. E aquelas 2 tribos no sul, Judá e Benjamim. Né? Aí, mais Elias foi chamado pelo Senhor e Deus falou só assim para Elias, faça um altar. E Deus ficou olhando. Irmãos, Deus é assim. Deus é assim. Ele fala, faça a minha obra. Vamos ver como é que eles vão fazer. Hã? Aí Elias foi lá, pegou 12 pedras. Irmãos, a visão do Elias, ele podia falar assim, eu vou fazer um altar de 2 pedras só e acabou. Entende? Porque 2 é o número dos fiéis. E é isso que eu vou fazer. Não, irmãos, ele pegou 12. Aquele povo que estava separado, estava lá para o norte, não queria nem saber de nada. Ele, na visão de Deus, tá um só. Entende? É um só. Deus está chamando nós para afirmarmos o tempo inteiro que só há um corpo. Se tem essas 500 milhões de denominações por aí, isso é um absurdo. Quando o pessoal olhava Elias... um Frankenstein. Um Frankenstein. Quando Elias estava num canto, diz o texto que ele estava num canto, abaixado, com a cabeça entre as pernas, chorando por causa dessa divisão. Entende? Chorando por causa de Elias. Chorando por causa disso. É o que nós deveríamos estar fazendo. É o que nós fazemos. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos anunciando, irmãos, não uma nova denominação, uma nova grupo de gente. Não tem esse grupo. É claro que a gente é um grupinho pequeno perto das contagens denominacionais, mas nós somos um povo do Senhor. Não tem parede de separação. Não tem parede de separação nenhuma. Agora, é digno de lamento? Claro que é. Sim. Ver tudo isso aí acontecendo, mas quando nós afirmamos com o olhar do Senhor Jesus. Há um só corpo, há um só povo. E nós estamos pregando exatamente isso. É claro, se estão longe, é ruim para eles. Se estão vivendo errado, é ruim para eles, evidente que é. Mas nós somos chamados para afirmar exatamente isso. Há um só corpo. Como diz Efésios também. Né, irmãos? Então, Efésios fala isso. Um só Senhor. Então, essa é a unidade que o diabo quer fazer na cabeça do pessoal. Não existe. Não ter. O povo prefere pregar diversidade, irmão. Ele afirma diversidade. Não tem diversidade. É uma informação. É um sistema de informação diabólico. Por isso que eu gostaria que ela viesse. Não, a gente está orando. Deus vai abençoar, irmãos. Assim, o alcance disso que está acontecendo vai além do que a gente imagina. Não é uma coisa nossa. Eu queria que as pessoas viessem. Não é assim. A gente vai orar e Deus vai alcançar, irmãos.
Porque nós estamos colocando 12 pedras nesse altar. Entende? Agora, se Elias tivesse colocado 11 pedras, não ia vir fogo do céu, irmão. Não iria vir. Se ele colocasse 10 ou 8 ou 2, não viria fogo do céu. Ele agiu em uma visão com o Senhor. Ele agiu com o mesmo coração do Senhor. Correspondeu ao que estava no coração de Deus. Estava sendo feito ali como se fosse um único povo, e é. Entende? Então, quando nós estamos andando sobre a terra, é um povo só. É interessante se você fizer Mateus 28 com Atos. Eu entendo quando a gente fala das pessoas virem, mas ele está falando para a gente ir. Eu ia. Deus quem acrescenta. Deus acrescenta. Atos. Deus quem acrescenta. É um mistério. É um mistério. Então, eu não vou ficar preocupado com essa questão. Indo. É no Senhor. E no Senhor. Exato. Exatamente isso. Então, aqui no capítulo 3 de Efésios... Posso ler esse versículo? Opa, vem. De Elias, que agora você falou, você deu um gostinho. Então, amém, né? É o gostinho do Senhor. Pode ver. Então, vou ler um pouquinho antes só para entender o que ele está falando. Eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome de Jeová. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros de derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água correu ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Amém. Amém. Lindíssimo. Lindíssimo. E lá em Apocalipse você vai ver uma hora, irmãos, uma hora Jesus dizendo assim... 1 Reis 18. Uma hora você vai ver Jesus dizendo assim, mostrando a João. Ele falou: agora eu vou te mostrar, né, os 12 mil de cada tribo. Quer dizer, são 12 tribos. Né? Então você vai ver aqueles 144 continuidade. Chegou no céu, haviam lá aquele número dos salvos de Israel, porque eram todo o povo de Deus está sendo guardado pelo Senhor. Aí depois disso, diz o texto inclusive, depois disso, viu uma multidão que ninguém podia contar, porque aí já extrapola tudo que é limite de Israel. Aí vai ser alcançado o mundo inteiro, uma multidão que ninguém podia contar. Nessa ministração agora, o Elias somos nós, irmãos. Entende? Sim. Nessa ministração que vai alcançar essa multidão que ninguém podia contar, o Elias somos nós. E nós estamos indo no espírito de Elias, nessa visão de que há um só corpo, há um só povo, o mesmo Senhor, e que Ele está salvando essas pessoas em toda a terra. Esse é o corpo de Cristo verdadeiro. E ele não tem nenhum tipo de diversidade. Ele não existe isso. Não é único. É claro que em Israel estava acontecendo aquela divisão lá. Tanto é que houve mesmo a finalização das 10 tribos do norte. Acabaram. As tribos que chegaram no tempo de Jesus foi Judá e Benjamim. Só essas. Né? Acabaram. Aquela infidelidade lá, vamos dizer assim, que aqui na terra produziu uma finalização deles. Finalizaram. Como de fato o Apocalipse também diz, lá no capítulo 17 e 18, que a maioria dos cristãos vão estar casados com a grande meretriz e com a grande Babilônia, fazendo essas diversidades todas aí.
eles vão se acabar dentro disso aí. Né? Vão se acabar. O Senhor disse que sair dela, povo meu. Povo não. Então, esse negócio de sair dela, povo meu, e também a mesma fala está no Espírito, em Apocalipse 2 e 3, quando o Espírito diz aos chamados, né? Diz aos chamados. Algum dia vai aparecer um tradutor bom de Bíblia, bom de temor a Deus, e ao invés de igreja, ele vai pôr os que foram chamados por Cristo. Para começar a mudar essa bagunça que está fazendo. Teve um que falou para mim hoje que a eclesia não é chamados, que é assembleia, que usavam isso na não, parte não adianta, dos eu não vou gregos, falar nada. eu também. Irmão, daí é o seguinte, ó. Eu mandei o radical. Não, então, o radical. O Espírito está chamando. O Espírito está chamando os chamados, olha só, né, para se arrepender. Nas 12, nas 7 cartas. Nas 7 cartas. Né? Então aquelas cartas são endereçadas por Cristo, pessoalmente, né, ao povo de Deus em toda a terra, para que eles tenham cuidado e não caiam nessas coisas aí. E chama eles a se arrepender. O problema do chamado não é o chamado em si, é o tipo de mente que vai encontrar. Porque aqui a gente está falando aqui, há um determinado tipo de mente, no caso dos psicopatas. Se você tocar, por exemplo, chegar para esse povo aí, falar, gente, olha, tem aqui os documentos, tem aqui de onde vem isso, a origem, olhe bem. Irmãos, há estudos profundos que não tem um déspota, nenhum déspota. Você pode pensar em qualquer um, Che Guevara, você pode pensar em Castro, Karl Marx, todos eles são ligados com o satanismo. Todos. Tem documentos de tudo isso. Os caras são ligados com Satanás. Eles parecem que são um bando de ateus, não são. Eles são ligados. Hitler, né? Toda essa turma. Ateu não existe, não, né? Não existe ateu. Não existe. O cara não existe assim. Isso não existe. Então, assim, os caras lidaram com mentalidades. Aquelas mentalidades. Coitado do povo simples. Sabe? O povo dá dó, irmão. Porque eles estão desativados. Então vão lá e são alcançados e o pessoal vai seguindo, assim, aquela massa manadizada, é a manada. No meio dos pneumopatas tem as manadas também, está tudo lá. E eu fui na CPAD de novo essa semana passada, cheguei lá para conversar com o pessoal, eu fui lá conversar, é uma grande livraria, irmãos, é uma imensa livraria, a gente vai lá, tem livro de tudo que é tipo. Aí eu chego lá e começo a dizer, professor, pastor, o senhor voltou. Fazia uns 6 meses que eu não ia lá, né? O senhor voltou, que bom, tem aqui uns livros. O que vai adiantar esses livros aqui, gente? Aí a gente começa a conversar e tenta explicar essa coisa. Eu falei, gente, vocês são tudo tomados por pneumopatas. Mas o que é isso? Vocês não sabem. Então eu vou tentar explicar. Aí a gente vai conversando. Você tem razão. Eu tenho razão, gente. Eu não quero ter razão. Não é isso. Vocês não entenderam nada. A razão é o logos. A razão é o logos. O cara falou isso pra mim. Entendeu? Gente, misericórdia, Senhor. Fazer isso, são meus irmãos. Eu vou mudar a palavra. Sabe? São meus irmãos. É uma loucura. Gente, que isso? Mas tá, eu sinto. Deus sentiu muito mais do que eu e chamou eles a sair disso. Eles não saem, né, irmão? Mas o Senhor, então, quando acontece um chamado, olha só, o chamado vem. Mas o problema do chamado é o nível que essas mentalidades estão já tomadas, as mentalidades ativadas. Elas chegam a um ponto de achar que é agressão. Ou aqueles lá que eu vou lá, eles acham que eu sou um grande professor. Aí eu chego lá, vamos, cada vez que a gente ouve o Senhor, a gente aprende. Isso é um absurdo, irmão. O que está adiantando uma coisa? De 6 em 6 meses. Isso é um absurdo. Então tá mal. Tem Bíblia aqui? Tem Bíblia aqui? Vamos continuar os nossos estudos no Face? Vamos. Então, assim, olha, a coisa não muda. Entendeu? O coração não sai, ele não se move. Então o chamado acontece. Mas a gente, em nome de Jesus, na graça de Deus, no temor do Senhor, há um chamado para nós, né? Em que Cristo é o Senhor, em que Ele é o nosso pastor, Ele está cuidando de nós, formando de nós um povo que chama a sua glória, chama a nós mesmos, causa um impacto, como diz aqui em Efésios 3,
no 3:10, os chamados vão conduzir a multiforme sabedoria de Deus de uma tal maneira que ela vai ser conhecida agora, sempre no agora. Lembra, né, dessa coisa do agora? O agora é o presente eterno do Senhor. Nós temos essa ministração. Tanto é que essa ministração assim, ela alcança o céu. Nós estamos ministrando no céu. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Então, há uma salvação do eterno. Muito, não tem, irmãos, um dia a gente vai ver isso, mas a gente pode ver pela fé. Muito maior. Deixa o pecado só debaixo dos pés de Cristo. Acabou ali. Mas há um povo restante que é chamado a ministrar essa graça. Então, quando estivermos andando, não é uma prepotência, não é um negócio de orgulho, é um negócio é algo do Senhor. É o corpo de Cristo que vai sobre a terra numa misericórdia, uma expressão da misericórdia do Senhor. Sabe? De onde você está, você entende que ali, se você estiver intercedendo, você está você está na brecha do muro. Você fica ali, você ora. Ninguém vai te ver. Ah, mas o Senhor vai te ver. Sim. E o maligno vai te ver também, porque as potestades estão recebendo, os principados e potestades estão vendo que ali tem um servo e uma serva do Senhor em algum lugar nessa terra. Como Deus fala, eu procurei um. Eu não procurei um batalhão de crentes fazendo uma campanha missionária, não. Eu procurei um que tapasse a brecha do muro. Né? E esse é o servo do Senhor. Mas o maligno vai saber que assim como o Senhor Jesus intercedeu por Pedro ali, para que a tua fé não desfaleça, verdade. Ele está intercedendo por ti também. É verdade, tá. Ali, Amém. De dia e de noite, dizendo, olha, eu morri por ele. Sim. Tá pago, meu sangue. Não, ali tem uma comunhão. Sim. Há uma coinonia em Cristo. Sim. Há uma coinonia entre nós. Então lá em Coríntios fala, né, da comunhão em Cristo, sim, em nós. Então é uma coinonia. 1 Coríntios 13:13 fala naquele texto que muitos pastores acostumaram a usar como bênção apostólica. Eu mesmo usei isso daí quando eu caminhava de vaquinha de presépio. A graça, o amor, a graça de Deus, aquela coisa de repetição. Então eu repeti isso daí muitas vezes. Eu tentava entender algumas vezes isso daí. Mas usou como escritura, né, pastor? Como palavra. Eu usei como escritura. Muitas vezes, terminava culto, tinha que falar aquilo. 1 Coríntios 1:9, né? Fiel é Deus pelo qual fosse chamados a coinonia de seu Filho, Jesus. A coinonia do seu Filho. E essa ali em Coríntios 13:13 usa a mesma palavra da familiaridade nossa entre nós mesmos. Né? Então, a comunhão que nós temos, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão. É essa mesmo. Né? É segunda. Segunda Coríntios 13:13. 13:13, E a comunhão do Espírito Santo. Então a coinonia. A coinonia. Né? Entre nós. Então é algo que não pode, assim, como Cristo não vê separação entre Ele e o Pai e o Espírito, nós não vemos separação nenhuma entre nós e ninguém. Não somos por exemplo, um grupo de crentes separados de outros grupos de crentes, ou separados entre nós. Há um mistério, além da nossa compreensão, que uniu a gente e nos formou um corpo. Né? E somos chamados, né, a expressar, a pregar. E aqui em Efésios 4, então, no capítulo 4 agora, vai falar exatamente da unidade dessa fé. Né? A fé que foi gerada pelo Logos eterno em nós, a centralidade nele está descrita aqui. É claro que vem uma voz, que vem uma contra-informação que tenta mudar essa unidade na fé. 4:4, exatamente. Então, há uma voz que... Então, irmãos, é que a gente estava falando agora há pouco. Tem pessoas que, se você perguntar, você é seguidor do Karl Marx? Você é adorador do Karl Marx? Eu falo, o quê? Isso está me ofendendo, eu não sou. Ele não é na fala, mas ele é na prática. Entende? Ele está vivendo o comunismo, o marxismo, socialismo aqui dentro do Brasil e nem percebe. Né? Por exemplo, nos remédios gratuitos do SUS, né? Quer dizer, tudo isso é marxismo.
A gente, Bolsa Família, coisas e tal. E mesma coisa nos pneumopatas. Você é soviético? Não, gostei mas dessa palavra, pastor. Gostei. Né? Gostei dessa palavra. Pneumopata. Mas ele é isso. Então ele está dentro de um sistema soviético e ele diz que não é soviético. Mas ele é, na prática. Ele está lá, sovieticado, dentro da soviética. Pneumopata. Então a gente tem um monte de cristãos pneumopata. Manadizado. Marcado a fogo pelo diabo. Quer dizer, eu sou batista, sou presbiteriano, mas é tudo diverso, mas a gente tem unidade. Mas unidade em quê, gente? Como que é isso? Isso é uma contradição. É orgulho. Ficou um orgulho. Então, matou o sentimento. Na verdade, um pneumopata e um psicopata, ele não tem sentimento mais. É uma frieza. Mas a palavra fala que não existiria o tempo que o amor de Deus se esfriará. Exatamente, é isso. Mas esses estudos são fundamentados na Escritura, o que produz de devastação no ser. E Jesus está falando isso, claro. Eu estou também lidando junto com um grupo de estudiosos que são húngaros, né? São tchecos e tem outro país aí que eu esqueci. Eles fizeram um estudo nessa linha. Rússia? Não era Rússia, era Hungria, Tchecoslováquia. Eu vou lembrar, depois eu falo para os irmãos. Mas fala inglês? Fala inglês. Mas é dentro dessa linha de tentando descobrir que malignidades assolaram a mente das pessoas. Só que a visão deles é mais no lado político. E eu trabalho mais no lado espiritual, que envolve tudo aí, no caso. Né? Eu tento mostrar para eles que antes eles estão percebendo essas apatias, situações acontecendo, essas situações manifestas, mas há uma raiz ainda mais profunda do que os próprios chifres que eles estão tentando alegar como psicopatas, que é o diabo. Né? E isso tem uma ligação direta com o próprio Karl Marx e com todos os déspotas. Pai da mentira. Pai da mentira é o diabo. E Jesus falou isso abertamente, né? Vocês têm por pai o diabo, né? Então foi uma palavra duríssima. E aí dividiu, né, a humanidade. Tá ali, tá nessa situação. Então há uma paternidade dessas pessoas existindo dentro dessas apatias. Né? Então aqui em Efésios 5 agora, nota que, então no 4 ainda, nota que você vai cair na grandeza da santidade, né? Na santidade de vida. Uma vez que há uma fé tão, vamos dizer, sublime, que foi causada pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, uma fé tão sublime assim, ela vai te produzir um jeito de vida igual o do Senhor. Amém. Né? Assim, Ele vai fazer isso em ti. Sede santos, porque eu sou santo. Ele nos conforma a Ele mesmo. A Ele. Essas grandezas devem fazer parte das nossas orações diárias. Né? Senhor querido, nós precisamos de Ti. Nós precisamos ver como Tu tens visto tudo. Né? Molda o nosso coração e ajuda-nos na ousadia santa. E aí, então, você nota que aqui no capítulo 5, ele vai gerar a ideia da família, vai chegar na família. Né? Vai chegar na família. Né? E a questão familiar no 5 e no 6, claro, tudo vai ser ligado direto. Impressionante que, antes da conclusão do texto, ou numa conclusão, vamos dizer assim, numa conclusão de toda a santidade, está a família. Está a família. Né? A família, que é o exemplo de coinonia, de onde parte a coinonia básica, a família do próprio Triunidade de Deus, como a nossa família particular, como a família de Deus, como família toda do povo de Deus. Então, o elemento família é uma coisa santa, né? Do jeito, do molde do Senhor. E aí a gente tem lá do Deuteronômio 6, como viver em família, né? E aqui também, né, aquela continuidade de Deus como único, aí você tem a lembrança, né? A memória nossa é atingida pela palavra, porque a nossa memória é chamada
a cada dia ser renovada. Né? Aí tem Romanos 12. Quer dizer, você precisa dessa renovação, porque senão você fica estático e morto. Né? Fica num ambiente estéril. No ambiente estéril. E ao mesmo tempo histérico. Né? Que tem que produzir esterismo para manter algo válido para esse tipo de mentalidade. Cativar de alguma forma. Então, aqui a família, que no fim ele faz aquela conclusão fantástica do Senhor, que aponta para Cristo novamente. Né? Porque a questão do lar, marido e mulher, reporta como tudo começa e tudo termina em Cristo. Então a santidade da nossa relação em casa, ela precisa ser cada dia tomada por nós, né, como algo a ser guardado, zelado, né? E não é à toa que as relações de esposa e marido hoje em dia estão extremamente atacadas, atingidas. Né? Mas você não vai permitir isso. Você não vai aceitar isso. Você não vai querer de jeito nenhum. Você vai resistir a qualquer ação maligna para você não ver a tua esposa como uma mulher santa para ti. Não ver o teu marido como um homem santo para ti. O teu lar como um lugar santo para você expressar essa realidade do Senhor, essa comunhão, essa coinonia. Né? Então, e isso é uma bênção. Quando, né, a gente pode expressar, deve se expressar. A gente deve expressar em nome do Senhor. Claro que você vai ser atingido, aí por isso que ele termina com a armadura de Deus, né, irmãos? Porque o diabo, ele vai atacar. Ele vai tentar, ele vai jogar com dardos inflamados, quer dizer, com ideias, com ideologias, com qualquer coisa. Cosmocrata. Uma coisa que ele vai buscar ver se há um lugar na tua mente que está desativado. Você não permita nunca ficar desativado com Cristo. Nunca. Né? Nunca. Senhor, estamos juntos, Senhor. Misericórdia de nós, queremos te amar, queremos te considerar. Nos guarde. É uma vigilância. Com certeza é uma vigilância o tempo inteiro. Né? Dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa comunhão em Cristo. Né? Então, a armadura de Deus termina aqui. Efésios é extremamente pleno, né, nessas coisas. E acho que temos que orar, irmãos. E temos que ficar pensando sobre isso no tempo. Amém. Né? Vamos celebrar o Senhor, precioso. Até que tudo chegue à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, eterno isso, né? Isso aí é eterno. Isso aí significa que nós temos algo todos eterno. chegam à maturidade, a estatura de Cristo. Achei João 3,16 aqui também. Achou? Efésios 5,2. Não, É a mesma coisa? Ela está falando? Como também Cristo nos amou É mesmo. e se entregou a si mesmo por nós. É verdade. Uma Legal. oferta Amém. Então, você vê que a caminhada, então, torna o mundo tocado por um povo que ama e que é amado. Né? Quer dizer, o mundo, que a gente fala aqui, ele tem uma dimensão cósmica mesmo. Né? Quer dizer, da eternidade Deus criou, mas antes ele já era Deus. Então, Deus amou, significa que o amor está em Deus, tanto na eternidade quanto aqui. Então, não é somente uma dimensão temporal. A celebração é eterna. Tem o do Eugene Peterson, Sim, sim. aquela mensagem, né? Não Uma sei. paráfrase. Eu conheço ele assim por. Ele é um professor lá. Sim, é bom. Ele fez essa versão parafraseada da Bíblia. Tem algumas coisas que são legais, tem algumas coisas que, né? Assim, é claro, não substitui em nenhuma hipótese o texto, Claro. mas enriquece. Enriquece. Eu creio que sim mesmo. Sim. E a gente está falando de Romanos 12, eu queria ler um trechinho aqui. Tá. Romanos 12. Romanos sobre 12. Essa renovação da mente. Pode ser. Então, Pode que eu li e então. falei, puxa, eu quero compartilhar com os irmãos. Amém. Opa. Vamos ouvir. Fala assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. Parece simples, né? É. Às vezes tão simples que as pessoas não fazem. Não consegue. A Deus, Meu Deus. como se fosse uma oferta.
Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Receber. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Esse negócio de melhor quer dizer, é claro, mas assim, não há como produzir melhor, né? Mais ou menos essa é a ideia. Vai renovando. Assim, ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Está falando do apóstolo Paulo, né? Vivendo assim como cada um de vocês em pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não. É Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, e não pelo que somos e fazemos por Ele. Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Sim. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. É Romanos 12. Então, Então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Sim, amém. Isso é verdade. Aquilo que somos é o que o Senhor fez a gente ser. Exatamente. Aí a gente tem sido assim. Em todo o tempo, desde o coração do Senhor lá na eternidade, até a gente chegar lá diante do Senhor, tem sido assim. Ele tem chamado a gente a essa familiaridade, né? E por isso que a gente aqui tem caminhado pela sua misericórdia e graça, né? E o Senhor falou isso lá em Mateus, quando ele estava assim naquela primeira ceia, né, naquele primeiro momento ali com eles, e tentando também mais um pouquinho explicar que nós estaríamos aqui por um tempo, né? Quer dizer, desde aquele dia até ele voltar, caberia ao Espírito Santo conduzir em nós, né, vivendo em nós, essa manifestação de Cristo. Então, quando nós celebramos a ceia, né, como família, como povo que se alimenta de Cristo, na simplicidade de uma família reunida e comendo o mesmo alimento, né? A familiaridade de Cristo. A familiaridade de Cristo, assim, isso mesmo. Assim a gente está testificando, né? Testificando perante esse mundo, num grau de testemunho que ele é amplificado pelo Espírito, nessa ministração que ele está fazendo aqui em nossas vidas. Então a amplificação não é, vamos dizer assim, cabe ao Espírito. Ele está gerando algo na vida, através da vida do corpo de Cristo, que está sendo fiel a essa relação familiar com o Senhor, né? E que está alcançando dimensões tanto aqui temporais, quanto dimensões espirituais e eternas. É algo que cabe a nós fazer. Cabe a nós sermos assim, né? Então, aí extrapola a nossa mente, sai fora daquilo. Mas há essa dimensão, né? E nós somos chamados, como aqui Mateus fala, para sim sermos
até o dia em que ele voltar, e vai acabar. Quer dizer, nós estamos testificando que de fato o mundo tem um Senhor. O mundo, o universo e a eternidade, tudo tem um Senhor. Está sob o Senhor de Deus. E o Senhor é Cristo. E nós somos o povo que, no ambiente que o rejeita ou não, nós somos testemunhas de que Ele é o Senhor. A maioria o rejeita. Não importa, quer dizer, não importa assim, nessa ministração. Mateus 26, então ele fala assim, o meu corpo vai ser entregue. Quer dizer, o exército romano estava ali, os judeus gritando estavam lá do outro lado, estava uma cruz lá, estava um túmulo lá, estava toda aquela situação, aberração, aqueles julgamentos malucos estavam acontecendo, mas a justiça de Deus estava sendo feita no meio de tudo isso. Então Jesus está dizendo, não pode acontecer o que for. As maiores iniquidades aconteceram em cima dele naquele dia. Todo o pecado do mundo foi em cima dele. A justiça de Deus estava sendo feita ali. Foi precisamente para essa hora que eu... Entende? Então, irmãos, essa grandeza da celebração aqui está dizendo isso. Nós estamos afirmando que a justiça de Deus ela foi feita e agora nós somos agora a continuidade dessa ministração, que pode estar acontecendo a iniquidade que for à nossa volta. A justiça de Deus está sendo feita e o Espírito Santo, ele está convencendo. Como é que ele faz isso? Ele está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo com a sua presença e com a nossa presença. Do pecado porque não creram nele. Entende? A presença santa, exatamente. Porque há uma presença santa no mundo, irmão, que é o povo de Deus e o Espírito Santo de Deus. É o contraste com tudo aquilo que foi derrotado na cruz e com a vitória de Cristo. Esse povo está anunciando isso. Quer dizer, no dia do Senhor, nós vamos estar com esse estandarte. Embaixadores. Nós vamos estar, como diz um escritor também, nós vamos chegar lá com o escudo marcado. Sabe? Muitos dardos foram apagados ali, irmãos. Sabe? A nossa armadura, o nosso capacete vai estar marcado de espadadas. Porque nós estávamos no campo de batalha. Nós estamos inseridos dentro de um campo de batalha. Sim, e as batalhas são as mais terríveis. Até o C.S. Lewis lá com o Tolkien tentaram pôr isso meio que em forma de filme, ou em forma de livro, quer dizer, de livro, depois fizeram o filme. Mas é mais ou menos isso mesmo. Incluindo aquela que acontece também espiritualmente dentro de nós, dentro de nós. Sim. Que a carne milita. Então é uma luta. Mas a gente vai indo. A gente vai avançando. Então ele fala aqui, vocês vão pegar esse pão, vão comer. Vocês vão pegar esse vinho, vão beber. Quer dizer, nós estamos bebendo do cálice e comendo do pão. Quer dizer, cada dia nós estamos... Parece que tem hora que a gente fala, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, Senhor. E aí a gente continua. Até o dia que o Senhor voltar. E aí nós vamos estar sendo chamados lá. Aqui diz assim, então, vamos orar. Querido Senhor, estamos aqui dando graças com o teu povo, tua família, na coinonia que há entre nós, por causa da coinonia que há no Senhor. Senhor, celebrando eventos, Senhor, que honra e que glória e que responsabilidade e que temor de celebrar eventos como esses. Mas é dado a nós, pela tua graça infinita, essa ministração. E nós estamos aqui em teu nome ministrando isso, Senhor. Celebrando o que tu fizeste, estás fazendo e farás. E assim nós juntos, com tua família, estamos fazendo em nome de Jesus. Amém. Então Jesus disse assim, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então como Jesus ensinou, irmão, vamos fazer.
Amém. Em nome do Senhor, em nós. Depois que eles comeram aquele pão, Jesus junto com eles pegou o cálice, ele mais uma vez orou. Então, Senhor querido, nós somos gratos porque também, pelo que nós um pouquinho podemos saber, mas tomados pela Tua mão de redenção, de resgate, de amor, nós estamos aqui, Senhor, sabendo que o Teu corpo, Senhor, como Cordeiro de Deus, estava lá naquela cruz. Senhor, a Tua vida escorreu naquela cruz com o Teu sangue, Senhor. Essa oferta santíssima, ó Deus, nós estamos celebrando aqui. Senhor, 21 séculos depois, ó querido Deus, como cantou Paulo, não tem mesmo nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem nada, nem dimensão alguma que faz separação de tudo aquilo que Tu és e Tu fazes, Senhor. Eis aqui o Teu povo, Senhor, continuando na Tua graça, por Tua graça também, e celebrando o que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. E assim deu aos discípulos e disse assim: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ele derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu o hei de beber, mas vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então, irmãos queridos, como o Senhor fez, nos falou, nos deu o privilégio e a honra de fazer, vamos fazer. Sim, Senhor, Tua família reunida, juntos, pela Tua imensa graça, nós recebemos um pouco mais de Ti, da Tua palavra santa. Nosso coração foi tocado pelo Senhor e queremos muito continuar firmes pela Tua imensa graça, seguir. Abençoa os irmãos todos, nós, Senhor, porque caminhamos dentro dessa dimensão de operação do Senhor. Nós estamos indo, Senhor, no nome do Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos queridos, vamos ficar firmes, né? Vamos seguindo mesmo. Deus guarde a gente. Né? Amém. Irmão Edson, irmão Tiago, irmã Marlene, irmã Célia, irmão Daniel, irmão Luciano, irmã Virgínia e a criançada, nossos filhos, e todos os amados irmãos, né, que estão em Floripa, que estão em São Bernardo do Campo, que estão em Paulínia, Cosmópolis, né, irmãos que estão fora do Brasil também, e lá em Nova York. Outro dia tinha um pessoal de Moscou vendo. Um negócio meio esquisito. Eu não sei. Tinha um pessoal da Suécia também, que estão vendo a gente. Suécia era você. Né? Tinha um pessoal Não, vou trazer a toalha do dia. Enfim, né, irmãos, todo mundo que está junto, que o Senhor guarde. Né? Quer que eu seguro o Daniel. Pode, por favor. Seguro o Daniel Agora estão aí os irmãos. Irmão Edson, irmão Tiago, Marlene, irmã Célia, irmã Daniel. Tá. Só um pouquinho mais baixo a câmera. É mais baixo. Deixa eu só tirar aqui. Só está aparecendo o teto da casa. Aí, só para tu mandar um oi. Ah, pera, aí, ó. Aí, ó. Dona Célia. Isso. Aí, Dani. Agora, deixa eu ver se eu tô com a coordenação boa. Aí, ó, Edson, Tiaguinho, Eber. Tá bem, querido. A Virgínia aqui no espelho. Vamos ver se sai. Ó. Eu filmando, a gente. E o Luciano. Luciano, aparece aí. Só vou dar um oi aí. O Luciano está escondido que ele veio sem terno hoje, né? Vai ver. Aparece aí. Não, você não saiu, não. Pode ir lá. Apareceu. Aí.
Fazendo suco. Trazendo suco. Bom, nós vamos deixar ligado. Você mandou bom. Você quer deixar ligado? Eu já vou dar um final. Né? Aí a gente já agradecer ao Senhor por todo mundo estar junto, né? E vou terminar aqui para a gente poder só gravar para levar lá e passar para o site. Mas que os irmãos continuem firmes. Todo mundo. Vamos ver aqui, quem mais está aqui? O Daniel falando aqui, né? Bonitinho, né? Eu vi. Aí nessa fase ele percorreu. Foi uma benção. Todo mundo quis saber quem é esse. A irmã Nancy está ali falando um oi também para nós. Legal, o vovô da Sarinha. É o vovô da Sarinha. Todo mundo lá, ó, mostrei para os irmãos. O Daniel. Agora. É uma benção mesmo. Né? Você só existe para ele porque você é o vovô da Sarinha. É uma referência do Agora, aí o pai. E aí? Quando o pai ajuda, né? Ele fala. É uma benção, né? A ministração das crianças. A Samira e o Danielzinho. Que estão aí. Mas tudo bem, Deus abençoe todos os amados em toda parte, como fala Paulo em Coríntios também. E assim a gente vai indo. Eu vou dar uma desligada aí, tá, irmão? Vocês fiquem aí agora, vocês estão aí. Ainda bem que eles não pegam vírus. Saudade dos irmãos. Vou pegar meu pendrive. Aí eu vou passar pra cá. Vamos pra firmes aí. A palavra fala de nome de fora, de condomínio, né? Condomínio? Você sai de lavar a mão, né? Dá para extrair o áudio do arquivo. Dá pra extrair. Como é que você faz isso? Então, você baixa o iTunes. O iTunes. Gratuito. Gratuito. iTunes. O iTunes, né? Da Apple. Aí baixa e o quê? Baixa o iTunes. Aí você coloca o... Você pega o vídeo. Pessoal, querido, eu vou então desligar. Espera aí. Deixa eu chegar aqui assim. Tem uma série de procedimentos, né? Para desligar? Aí, Não para esse negócio que você está falando aí, né? Ah, é, aí não. o áudio. Na verdade, eu estava usando, tem um aplicativo que chama iMovie. Mas espera aí, deixa eu fazer uma pergunta no Google aqui, ele vai responder para nós também. Bom, todo mundo está pensando numa coisa técnica ali. Tchau, turma. Tchau, pessoal. É que a turma sempre quer um jeito para ter mais ferramentas, né? Para a gente pensar aí nos textos e tudo mais. Tem sido bom. Então, turma, agora... Fácil. É fácil? Melhor, peraí. Então tá, hein? Eu vou desligar aqui. Agora eu desligo mesmo. O João estava falando que você tem uma câmera nova. Ah, sim, uma câmera O João nova. acompanha tudo. Ele acompanha? Todos. Que bênção. A imagem está João. muito boa. É, porque agora ganhou, foi uma benção aquela Legal. câmera Você também. conecta ao computador? Sim, tá conectado. E ela não dá aquele atraso. Ah, Ela então foca melhorou. no movimento. Ela foca Então quando o pastor se mexe, por exemplo, ah, foca, tá mais... Não tem aquelas tremedeiras. Não tem, não tem. É uma Agora, câmera. o que eu achei, que o áudio O áudio tá tá meio um pouco esquisito. mais abafado. Ah, agora vamos também usar um microfone de lapela. Chegou. então beleza. Aí sim, Chegou um microfone. agora sim. Essa câmera é normal? É filmadora? É uma câmera boa. É HD, deve ser. É HD. É. Será que eu tenho uma câmera? webcam HD. Será que minha câmera é HD? Acho que aí vai ficar boa. Pode usar Vai aqui? ficar boa. Pode, Eu com vou trazer certeza. a câmera. Com certeza. Sim, pode. Melhor. Vai melhorar. Bom, turma. Deixa eu me fechar aqui. Acho que Entendi. depois a gente continua, tá bom? Qualquer coisa podem escrever. A gente vai se falando. Em nome do Senhor. Então, tchau. Tchau, irmão. Não tem braço. Um beijo, amor. Pegar água.